Você acredita que o seu cérebro pode mais? Eu também acredito que o meu pode mais. Vamos descobrir hoje como a gente pode potencializar esse órgão que é tão potente na nossa vida. Estresse, cansaço, ansiedade, Alzheimer, são tantas doenças ou sintomas do século XXI que acomete a nossa gente aí. Vamos descobrir hoje se pode tratar, se pode curar, se pode prevenir. E quem vai nos ajudar é o meu ilustríssimo convidado, o Dr. Eduardo Silva. Então, se prepare, deixa o seu cérebro bem conectado com esse episódio que a gente vai aprender muito hoje. Antes de deixá-lo se apresentar, não se esqueça de se inscrever no canal, Spotify ou YouTube, de dar um like e de clicar no sininho, porque dessa forma o algoritmo entende que esse papo aqui é bacana e que mais gente merece escutar. Então vamos lá, vou deixá-lo se apresentar. Doutor, por favor, conta para eles quem és tu. Primeiramente, eu agradeço, Paula, pelo convite. Eu sou Eduardo Silva, médico neurocirurgião do Centro Cérebro Coluna, professor da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, professor de Inteligência Emocional da Unirp. Eu sou articulista do Jornal Diário da Região. Eu escrevi um livro, Sementes de Autoconsciência, e atualmente eu palestro e ministro um simpósio que eu criei, Cérebro em Alta Performance. O porquê que eu criei esse simpósio? Na vivência como médico, eu vejo na prática do dia a dia um número de pessoas que sofrem por falta de informação e, o que é pior, Paula, não só por falta de informação, o que eu considero assim uma ignorância ao quadrado ou potencializada, quando a pessoa tem a informação e não utiliza. Isso para mim é pior. É verdade. E aí, certamente, ela não utiliza por causa de uma força da cultura, da nossa cultura de comportamento. Vamos descobrir isso na nossa conversa. Mas então, deixa eu te fazer a primeira pergunta, que eu acho que é onde vai desencadear. Por onde que entra, onde começam as doenças do século XXI? É pela alimentação? É pela falta ou muita água? É pela atividade ou falta de atividade? Por onde ela entra? O que está acontecendo? As doenças, não só do século XXI, mas desde que o homem apareceu na face da Terra, normalmente tem 3 componentes básicos. Um é muito pouco atualmente, é dado pela genética. Okay. O outro componente é pela epigenética. O que é epigenética? Nada mais do que o ambiente que influencia o ser humano, desde a poluição eletromagnética, a poluição ambiental, a água que se toma, os alimentos contaminados ou não com agrotóxicos. Então, isso é epigenética. Agora, na minha opinião, e de pessoas assim renomadas que estudam não só a parte neurocientífica, mas espiritual, é o fator emocional. Perfeito. Então, vamos começar quando você falou que em menor escala é o fator genético. Mas isso sempre foi assim? Em menor escala, o fator genético? Sim. Sempre foi assim? Sim. Anteriormente, não se tinha muito conhecimento, nem se sabia da influência da epigenética e mesmo do fator emocional. Então, havia um preconceito ou, eventualmente, era uma crença que tudo era determinismo, tudo era genética. Então, o ser humano, praticamente, ele nascia assim e morria assim, em consequência de um fator hereditário ou fator genético. Com o desenvolvimento da neurociência e da ciência de uma maneira geral, observou-se que até as doenças genéticas, puramente genéticas, ela precisa de um fator determinante ou um fator precipitante, o que nós chamamos de fator gatilho. Que é o externo, de novo, emocional. É o externo e o emocional. Isso está muito forte nos dias de hoje, pela maneira que a gente vive, ou antigamente também era emocional, só que a gente não sabia? Não, também era emocional. Imagina desde a época da caverna. Vamos remontar à época da caverna. O que se tinha na época? As pessoas ficavam na caverna, por quê? Por causa das intempéries do tempo, da natureza, às vezes muita chuva, muita seca, muito frio, então elas ficavam na caverna, mas não só por causa do ambiente da natureza em si, mas também dos animais.
Os animais ferozes, então elas tinham que se esconder, ficarem em grupos. E desde aquela época, o nível de estresse era muito grande. Porque se uma pessoa encontrasse um tigre, encontrasse um animal feroz, um leão, uma chita, um leopardo, e se ela enfrentasse e não tivesse uma lança, como eventualmente uma espada depois, e com o decorrer uma arma de fogo, ela seria presa fácil e seria comida dessas presas. Então, desde essa época, já tem o fator emocional, o estresse, que rondava e permeava a vida das pessoas. Assim, eu acho extremamente interessante, mas eu tendo a acreditar que realmente o mal mesmo é emocional. Mas então vamos antes falar dessas questões que é mais fácil da gente resolver, embora você tenha aqui afirmado que às vezes a gente sabe e por uma cultura de comportamento a gente não faz. Paula, senta direito, eu estou sempre sentada assim e assim vai. Quais são os alimentos, em relação a alimento, quais são os alimentos que pode deixar com que o meu cérebro tenha uma baixa performance? Hoje se sabe que a grande maioria das doenças, Paula, eles são determinados por alimentos. Tá. E os alimentos, eles são fatores, quando são alimentos deletérios, maléficos para a saúde, eles são alimentos, além de tóxicos, inflamatórios. Hoje sabe-se que câncer começa com uma doença inflamatória, diabetes é inflamatório, infarto do miocárdio é inflamatório, AVC é inflamatório, o Alzheimer começa com uma doença inflamatória. Então, tudo começa com um processo inflamatório. Agora, alimentos que são altamente inflamatórios, e esses os campeões, são os carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, o açúcar, a farinha de trigo, principalmente. E também os alimentos trans. O que é alimento trans? São alimentos derivados de óleos vegetais que são levados ao aquecimento. Hoje, se você for observar numa indústria de alimentos, praticamente a maioria dos alimentos eles têm gordura trans. Por quê? Porque a gordura trans ela conserva os alimentos, ela tira o odor dos alimentos. Então, ela aumenta o sabor dos alimentos. Só que isso às custas de levar a processos inflamatórios e doenças, não só para o corpo, mas principalmente para o cérebro. Daqui eu tiro duas perguntas. Primeiro, se isso é assim e todos nós já sabemos, eu sei que pode até ser uma pergunta retórica, porque eu acho que todos nós sabemos a resposta, mas eu vou fazer mesmo assim. Por que pode, então? Isso é a primeira coisa. Pode, o que eu digo é assim, por que pode produzir dessa forma? Por que esse produto continua sendo produzido se todo mundo sabe que eles são causadores de doença? Pensando de uma maneira, isso pode ser muito pior para o Estado do que deixar fazer. Não sei essa equação, não entendo muito bem isso. E a segunda questão você falou muito do açúcar e da farinha branca e disse que a farinha branca é pior ou não, está no mesmo parâmetro do açúcar. O problema é que o açúcar está no meio de nós, ele está em todos os lugares. Como que eu tiro o açúcar? Eu vou reportar já para a Idade da Pedra, no período paleolítico. Naquela época se vivia de caça, então ingeria muita gordura dos animais, proteínas e pouco carboidrato. Na era paleolítica, a ingestão de carboidrato se restringia à coleta de frutas. E, por exemplo, em locais com muito frio, praticamente a produção diminuía muito as frutas. E com isso, a reserva de carboidratos ou a ingestão de carboidratos era em torno de 5%. Hoje, há uma estimativa que a ingestão de carboidratos no mundo ocidental é em torno de 60%. Então, pulou de 5 para 60. E o nosso pâncreas, o nosso sistema funcional, fisiológico, não está preparado para elaborar tanta insulina para combater o excesso de açúcar. Então, esse é um fator, na minha opinião, primordial. E como você perguntou, tanto a farinha quanto o açúcar, eles são carboidratos. E eles, praticamente, a farinha, ela vai se transformar em glicose. Então, isso aí é altamente deletério a um corpo, porque
a partir do momento que se produz muita insulina, isso vai provocar uma instabilidade, vai provocar uma demanda muito grande de trabalho para o pâncreas. E levando essa demanda, vai haver menor produção depois de algum tempo de insulina e o advento do diabetes. E vou mais longe, Paula. Você perguntou, por que as pessoas sabem disso e não fazem? Eu vou te dar um exemplo, isso é público, não foi eu que inventei, saiu no New York Times de junho, me parece, de 2021 deste ano, que a Nestlé, e eu acredito que a grande maioria das pessoas informadas já ouviu falar da Nestlé, era uma gigante de alimentos, ela produz 63% dos produtos maléficos que induzem doenças. Foi entrevistado o CEO da Nestlé e perguntaram, isso no New York Times, vocês sabem que 63% é maléfico, induz a doença e vocês vão continuar fabricando? Ele falou, enquanto tiver alguém comprando, sim. Entendi. Ou seja, então, partindo do que você está falando, está tudo na nossa mão mesmo. Lógico. Mas olha só, tá certo. Primeiro, eu queria saber de você se você imagina quando que a humanidade fez essa troca. A gente comia, como você falou, muita proteína e de repente a gente passou a comer muito mais carboidrato. O que aconteceu nessa história que fez que a gente escolhesse mais isso? É a industrialização e ponto? Não, são, na verdade, vários fatores. Eu acredito que o fator primordial foi a era industrial. É isso aí. Então, depois que começou na Inglaterra a era industrial, uma produção em massa. E hoje, por exemplo, o carboidrato, ele é um produto relativamente barato, acessível a grande parcela da população, praticamente quase toda a população, só que é um produto deletério para a saúde. E as pessoas imaginam, vou te dar um exemplo, o arroz. Tá. Tem o arroz branco e o arroz integral. O arroz branco, o que ele tem? O arroz branco só tem amido praticamente. E ele, na industrialização do arroz, na limpeza do arroz, no beneficiamento, eles tiram as proteínas, eles tiram as vitaminas e tiram os sais minerais. Então, uma pessoa que atualmente come arroz branco, ela está comendo amido, ela está comendo caloria. Eventualmente, por um trabalhador braçal, isso vai fornecer caloria, mas só isso. Não fornece nenhuma proteína, não fornece minerais e não fornece vitaminas. E pessoas que não têm um aporte suficiente de vitaminas e minerais, é como uma engrenagem de uma roda. Ela praticamente vai enferrujando, porque é imprescindível as vitaminas e os minerais numa quantidade suficiente, não só para manter a saúde, mas principalmente a imunidade, e vou reportar para o cérebro, para ter um bom funcionamento do cérebro. Então eu entendo, vê se está correto, eu entendo que para eu ter uma melhor saúde, além de comer alguns alimentos que a gente vai falar aqui quais são os bons, então, eu preciso eliminar de maneira definitiva da minha alimentação a farinha, o açúcar, por exemplo. Mas como a gente faz? Quando se fala de açúcar e farinha, a gente está falando de cesta básica. Como que eu vou substituir esses alimentos pensando numa questão monetária por outro produto? Que outro produto, que outro alimento que vai me dar exatamente o que o arroz me dá, que é a força de trabalho para eu trabalhar, mas custando a mesma coisa? Isso é simples. Isso é muito do advento da industrialização e como a produção é barata e vende-se em larga escala, o ganho é muito alto. Por exemplo, uma pessoa que não tem muito poder aquisitivo, ela pode consumir mandioca, ela pode consumir beterraba, ela pode consumir cenoura. Esses são carboidratos complexos. Você pode perguntar, mas a cenoura, mesmo a mandioca e principalmente a beterraba não tem açúcar? Tem, só que eles têm fibras, e quando uma pessoa ingere uma beterraba, ingere uma mandioca, um apple, ou mesmo uma fruta e que tenha fibra, a absorção de glicose é mais lenta. E o que faz a grande diferença para provocar comprometimento do pâncreas devido à alta produção de insulina é justamente os picos ou o alto valor glicêmico de um produto. E esses produtos que nós comentamos antes, açúcar, farinha,
o arroz branco e mesmo a gordura trans, além deles não terem minerais, o que eles fazem? Quando se ingere um produto que não tem mineral, ele tira, para ele ser metabolizado, ele tira o mineral do osso, tira o mineral do cérebro, tira o mineral do pulmão, do coração. Então, ele só produz caloria e está enfraquecendo de uma forma estrutural e principalmente da imunidade a pessoa que está consumindo. Então, além dele não adicionar nada, ele subtrai. Subtrai. Nossa, então se eu tiro a farinha branca de uma maneira majoritária da minha alimentação, não vou falar 100% porque eu não acredito no 100% na nossa cultura, mas vamos imaginar que eu consiga tirar da minha alimentação durante a semana toda. Vamos falar semana. O arroz branco, o açúcar e a farinha. Eu tenho ganho, mesmo que no final de semana eu escape. Eu consegui ganhar alguma coisa de qualidade? Vamos supor, vamos fazer uma conta matemática. Tá. 7 dias. Você tirou 1, você fica 6 em vantagem. A não ser que a pessoa seja tão ignorante que, como ela ficou em abstinência desses alimentos durante 6 dias, no último dia ela vai querer comer 2, 3, 4 quilos de açúcar ou de farinha. Mas se ela for inteligente e comer um pouco, inclusive, mesmo não sendo médico, mas ele tem uma sabedoria muito grande. Abílio Diniz escreveu um livro, ele justamente faz isso. Ele deixava, durante 6 dias da semana, ele deixava de comer açúcar, de comer doce, o exemplo é doce, comer doce, sobremesa, e no 7º dia, no domingo, com a reunião na família dele, ele comia a sobremesa, mas não em grande quantidade. Entendi. Ou seja, de uma maneira consciente, em algum momento do seu cotidiano, você pode ter o prazer. Porque, concorda comigo, se a gente tem essa cultura da farinha, do arroz e do açúcar, é um trabalho até que a gente goste de ficar sem. A gente vai fazer um trabalho, né, de muita disciplina. Aí chega no final de semana, tá bom, então eu entendi que a gente deve tirar isso. Agora, quais são os alimentos que fazem com que o meu cérebro esteja em alta performance? São alimentos benéficos. Tá. Se nós analisarmos a anatomia do cérebro, o cérebro pesa aproximadamente 2% do peso do corpo. Então, em mulheres, em torno de 1.300 gramas, e em homens, até 1.450, 1.500. Isso é lógico que varia de acordo com o biotipo da pessoa, a biologia da pessoa. Se pesa 2%, desses 1.500 gramas, 1.300 gramas, tirando o líquido, em torno de 60% é gordura boa. Inclusive, dessa gordura boa, 25% é colesterol bom. Então, se a natureza, se Deus, a criatura que nos criou, a fonte, a origem, colocou o cérebro pesando 60% de gordura, ele não colocou... Por que ele não colocou açúcar? Porque não é benéfico. Porque senão seria tudo açúcar. Porque açúcar é mais barato do que uma gordura boa, muitas vezes. E qual que é essa gordura boa? A melhor é o ômega 3. E aonde se encontra o ômega 3? Em pequena escala e no reino vegetal, principalmente linhaça, em quia, que se encontra mais, que relativamente... As pessoas chamam de chia também. Chia, que é relativamente barato, mas a grande maioria se encontra principalmente em peixes de água fria. E esses peixes de água fria que não sejam contaminados por mercúrio são relativamente caros para uma população média. Então, se a gente pensar dessa forma, de maneira geral, o peixe não é o melhor lugar onde eu vou adquirir esse ômega 3, que é um alimento perfeito para o cérebro. Não, o peixe sim, o peixe... Mas esse peixe o melhor peixe é o de água fria, principalmente o salmão, a truta, e pode também, mesmo eventualmente a sardinha, o atum, todos eles. A questão é eventualmente valor. E a outra situação, os peixes em cativeiros, mesmo o salmão, eventualmente a truta,
eles muitas vezes são contaminados e eles são alimentados por ração, e essa ração muitas vezes tem milho transgênico ou soja transgênica, e além disso, quando ele é criado, tem os criadores em cativeiro, a quantidade de ômega dele é menor e ele tem muito metal pesado, principalmente o mercúrio. E um outro produto também são as algas marinhas. Então, as algas marinhas e os peixes, principalmente de água fria, são os maiores produtores de ômega 3 puro e que é totalmente benéfico para o cérebro. Outro tipo de gorduras, essas gorduras que eu considero saudáveis, por exemplo, o abacate. O abacate ele tem ômega 9 e ele, junto com o ômega 6 e o ômega 3, que são do peixe, das algas, da chia ou linhaça, eles ajudam a formar a bainha de mielina, que é a capa da membrana do cérebro, e também as membranas das células de todo o corpo. Então, eles são fundamentais, inclusive, para formatar novos neurônios e novas conexões sinápticas, ou seja, a informação de um neurônio para o outro. Por exemplo, nós estamos conversando, o que eu estou pensando, você está pensando, e o telespectador está pensando, então está tendo informações através de neurotransmissores de uma sinapse para outra. Porque se não tivesse a transmissão, nós não conseguimos pensar. E existe algum alimento que é melhor para a sinapse da inteligência, o outro para a motora? Existe isso ou não? O que é bom para o cérebro é bom para o cérebro para todos os tipos de... Não, nós temos praticamente vários tipos de neurotransmissores. Certo. Então, neurotransmissores nada mais é uma analogia que me veio agora, como se fosse um óleo, e só que ele ajuda a fazer uma comunicação. Ele é um veículo de comunicação química. E nós temos para cada parte do cérebro, para cada função do cérebro, um neurotransmissor típico. Por exemplo, a dopamina. A dopamina, quando as pessoas não têm dopamina suficiente, elas apresentam mal de Parkinson, porque está faltando dopamina. E a dopamina ela é importante, além da coordenação, da execução de movimentos, para nos dar prazer. É o neurotransmissor da recompensa. Por exemplo, as pessoas que usam drogas, inclusive a droga do açúcar e da farinha, que ele é considerado uma droga branca, ela também está procurando prazer. Por exemplo, as mulheres, você é mulher, você sabe disso, não sei se você já teve isso, já experienciou isso ou experiencia, quando o período da menstruação e as mulheres na menopausa, devido à diminuição de estrógeno, então há muitas vezes um embotamento, uma irritação, irritabilidade, verdade, muitas vezes uma angústia, tristeza, isso varia de cada mulher. E para ela obter energia, o que ela vai fazer? Chocolate, açúcar, doce, açúcar. Entendi. O nosso cérebro, ele só envelhece com o tempo ou eu posso ser jovem com um cérebro envelhecido? Aí depende da sua inteligência e da sua disciplina. Então, olha que interessante, tá. Se você... É lógico que envelhece como toda célula. Tá. Uma coisa que eu digo nos meus seminários, o envelhecimento começa a partir do momento que a criança nasce. Tá, ok. Um segundo depois que ela nasceu, no segundo segundo ela já está velha, 2 segundos. Então, ele envelhece como uma estrutura física, biológica. Agora, a grande vantagem do cérebro é que ele, mesmo nas pessoas idosas, ou acima até de 100 anos, ele ainda tem condições de formatar sinapses, o que nós chamamos de neuroplasticidade. Então, neuroplasticidade nada mais é que a capacidade de formular novas sinapses, de aumentar as nossas conexões e, a partir do momento que nós visualizamos, nós nos interessamos por uma coisa nova, uma novidade, nós repetimos várias atividades e nós temos um interesse muito grande e isso, atado à emoção, o nosso cérebro guarda mais. Então isso aumenta a nossa capacidade de não só cognição, que é a capacidade de atenção, de foco, de concentração, principalmente de aprendizado e de memorização.
Então, deixa eu trazer a memorização, depois a gente vai para as doenças do cérebro. Existe algum exercício, o que a gente pode fazer para que o nosso cérebro tenha uma maior otimização ou potência na memorização, no aprendizado? Existe isso? Existe melhorar essa performance? A partir do momento que você começa a fazer atividade física, a atividade física, além de produzir endorfina, eu particularmente tenho vários pacientes com cefaleia, com depressão, que eu indiquei atividade física e através da atividade física, a produção de endorfinas, curaram de depressão, curaram de dor de cabeça. Além disso, elas melhoram a dor, elas dão bem-estar, melhora a autoestima, produz dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. Além disso, elas produzem o que nós chamamos de fertilizante. Que fertilizante? É um fertilizante para o cérebro, chama fator neurotrófico derivado do cérebro. O que esse fertilizante faz? Ele aumenta a neurogênese. O que é a neurogênese? É a capacidade de formatar novas células cerebrais a partir de um banco de células-tronco alojadas no nosso cérebro. E, além disso, ele aumenta a nossa capacidade de melhorar a neuroplasticidade, ou seja, o aprendizado, a memória, só através da atividade física. Então quer dizer que quando eu faço atividade física, eu não estou só beneficiando todos os outros, os músculos, a estética, né? Não é só isso, muito mais do que isso, é prolongando a qualidade de sinapse do meu cérebro, deixando ele rejuvenescido por mais tempo. É isso que a atividade física faz? E na atividade física, principalmente a atividade aeróbica, todas são importantes para o cérebro. Mas a aeróbica, ela aumenta o fluxo sanguíneo, porque aumenta o batimento cardíaco, e o cérebro, como nós comentamos, ele recebe 20 a 25% do fluxo sanguíneo, ele melhora o oxigênio, o cérebro, como qualquer célula do nosso corpo precisa de oxigênio, e ele melhora o afluxo de nutrientes. Então, só isso. Agora, as outras atividades físicas, todas elas são importantes. Por exemplo, a dança. A dança é uma coisa assim, relativamente simples, mas todo o movimento que a gente faz, que as pessoas vão para frente, de um lado para o outro, o que a dança ajuda na melhora do cérebro? A pessoa primeiro está ouvindo uma música, e normalmente uma dança, mesmo que seja um rock, mas ela está prestando atenção, então tem o foco. Ela está ativando o som, ela está movimentando e ela está ocupando vários espaços, e com isso também é um exercício e aumenta a endorfina. Então são várias maneiras de benefício de uma dança, de uma natação ou praticamente de todas as outras atividades físicas. Uma vez eu escutei de uma pessoa assim, mas não foi só de uma não, algumas, mas essa me marcou profundamente. Por que você não faz atividade física? Eu não faço atividade física, que quem faz atividade física respira muito. E quanto mais você respira, mais você oxida, mais você envelhece. Gostou dessa teoria? Gostei. Não, essa teoria, toda vez que você respira, você está oxidando. Qualquer movimento que você faz. Só que, Paula, as pessoas no estresse, elas oxidam muito mais. Perfeito. E outra coisa, na inatividade, no sedentarismo, elas estão deixando de avivar as células, deixando de estimular o cérebro, elas estão sendo muito mais prejudicadas do que fazendo atividade física. Ou seja, é melhor envelhecer, então, na velocidade da atividade física do que envelhecer no sedentarismo. Muito melhor. Não tem nem comparação. Não dá para discutir. Então, que fique aí o recado. Quando a gente fala de um cérebro envelhecido ou um cérebro doente, que eu não sei se é a mesma coisa, se não for, esclarece para nós, a gente está falando de quais doenças? Não, ou de quais sintomas? O cérebro, ele vai envelhecer como envelhece a pele. E uma coisa interessante, se você quer conhecer o cérebro de uma pessoa, olha para a pele da pessoa. Porque elas vêm as células, da mesma camada embriológica, e o cérebro envelheceu, a pele envelheceu. Então, se você quiser olhar a pessoa que tem a pele muito enrugada, o cérebro está muito enrugado. Isso há uma conexão
Direta. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar. Muito É lógico que o Botox dá uma, Botox dá eu sei, uma disfarçada, mas se você olhar uma pele que não tenha Botox, ela é a realidade do cérebro. E como você perguntou, o cérebro é um órgão, ele tem células, ele tem sangue, então ele vai envelhecer. Agora, a grande diferença é que a fisiologia dele, o funcionamento dele, independente da idade, ele ainda é funcional. Ele ainda é funcional. Quais são as doenças que a gente pode dizer que são as doenças do cérebro? Ou que acomete o cérebro? Praticamente inúmeras doenças, desde as doenças inflamatórias, infecciosas. Agora nós estamos ainda no término, acredito que, do Covid. Eu particularmente atendo ainda todos os dias pessoas com sequelas de Covid. Então é uma doença virótica. Tem as meningites bacterianas, tem as meningites ou infecções por fungos. Então isso são inflamatórias infecciosas. Tem o traumatismo crânioencefálico. Então as pessoas que bebem muito, drogada, excesso de velocidade, não respeitam o trânsito, desatenção, falando no celular, elas estão propícias a ter um acidente de trânsito e com isso traumatismo crânioencefálico. Tem hoje é considerado o século XXI uma epidemia, o estresse. Então as pessoas hoje com um excesso de informações, com a demanda de informações e com pouco capacidade de processar e apagar e de deletar essas informações, porque essas informações ficam girando no cérebro, o estresse, então, compromete muito, levando a cefaleia, levando principalmente a cefaleia tensional, e as pessoas entram no estado, muitas vezes, de ansiedade, de pânico, de medo excessivo, que nada mais é que a fobia. Nós temos as lesões tumorais. As tumorais, hoje sabe-se que tem uma parte já de predisposição ou congênita, mas que é só acionada pelo fator ambiental e o fator emocional. Hoje, com o advento do celular, as pessoas que ficam, vou pegar o meu celular, que ficam aqui com o celular, elas ficando mais que 5, 10 minutos, elas têm a chance de aumentar a temperatura do cérebro, principalmente em crianças, até 1 grau. Temperatura aumentada no cérebro mais de 1 grau, a chance para formar displasia e tumores cerebrais. Hoje tem vários estudos mostrando que crianças e adolescentes que ficam muito tempo com o celular e com os aparelhos que emitem radiações eletromagnéticas, ou seja, todos que têm tela, desde a televisão, inclusive o micro-ondas, então tudo que tem conectado à eletricidade, ar-condicionado, pessoa que anda muito de avião, que anda muito de carro, de navio, de trem, tudo que tem motor, elas estão recebendo radiação eletromagnética. Muito interessante o que você está falando, porque eu estou pensando da seguinte forma. Antigamente, muitos anos, décadas passadas, a gente podia viver o quê? 50 anos? E a gente tinha um tipo de medicina. Aí a gente foi avançando tecnologicamente, a gente criou tecnologia que faz mal para a nossa saúde, mas por outro lado, essa mesma tecnologia achou alguma forma de remediar e deixar que a gente viva mais tempo. É muito interessante essa relação. Ao passo que os anos deu para nós mais vida, porque trouxe mais conhecimento na medicina, ele também tirou da gente qualidade de vida. Não, isso que ele fez. Sem dúvida. Agora é importante as pessoas, além de ter conhecimento, de ter sabedoria. Conhecimento é você ter uma informação. Sabedoria transformar e colocar em prática. Por exemplo, você pode ter um celular que hoje eu acredito que todas as pessoas que trabalham, e mesmo principalmente após pandemia, a necessidade de interação e de informação, mesmo nas escolas, hoje todas as crianças teoricamente foram obrigados a ter um celular. Agora você pode, por exemplo, ter um suporte para o celular, colocar o fone, ou eu particularmente, a grande maioria das vezes que eu falo, onde eu estiver, a não ser num ambiente que está tendo uma aula, uma conferência, eu falo de viva voz. Porque para mim não ficar com o celular aqui. E de preferência eu falo sem colocar as mãos. E outra coisa, outra informação,
Quem usa, isso é importante, quem usa o celular na cabeceira da cama está recebendo radiações eletromagnéticas que, numa quantidade excessiva e dependendo da biologia e da fragilidade e da imunidade de cada um, pode levar a câncer. Tá, e isso também para o celular desligado? Mesmo o celular desligado, Okay. Ele ainda emite as ondas. Então eu entendi da seguinte forma, a gente não precisa negar a tecnologia, mas a gente pode fazer o melhor uso dela. É uma questão de consciência e disciplina. E quanto menos tecnologia perto do corpo, melhor. Quanto menos. Então crianças, é muito melhor que ela não esteja com o aparelho na mão, que esteja o mais distante possível para ela poder interagir e com fone. Com fone de ouvido. Interessante, viu, mães? Mamães. Tem mamães Mamãe, aqui. Aline. Tem mamães aqui. Quais são eu acho que não existe uma pessoa que não tenha medo de Alzheimer, de demência. Existe prevenção? Isso é fatalidade? É determinismo? Eu vou ter mesmo? Como funciona isso? Algum tempo atrás, as pessoas imaginavam que era tudo determinismo. Tá. Se o pai teve, o avô teve, eu vou ter. Hoje, com os conhecimentos atuais, mesmo que se saiba que tem uma predisposição genética e algumas pessoas têm alguns genes que, eventualmente, se forem acionados o gatilho, a epigenética e o emocional, eles podem desenvolver Alzheimer. Hoje é possível, por exemplo, se você cuidar de uma criança que está nascendo agora, com todo o cuidado e com a alimentação, permitir que ela durma bem, que ela aprenda a ter um domínio de estresse e que ela possa se alimentar bem, a chance dela desenvolver Alzheimer antes dos 85, 90 anos é muito pequena. Tá. E para mim, que tenho 49 anos, o que eu posso fazer hoje para diminuir a minha chance? Primeiro, ficar longe de aparelhos eletrônicos. Meu Deus do céu, como que eu vou viver? Diminuir o tempo. Segundo, atividade física constante. No mínimo 5 vezes por semana, no mínimo. Terceiro, evitar os alimentos tóxicos que nós comentamos, principalmente os carboidratos, evitar todos os óleos vegetais que vão, quando aquecidos, se transformar em gordura trans, evitar alimentos processados. É lógico, como nós conversamos, é quase 100% impossível você, a não ser que você fabrique os seus alimentos e você viva na zona rural só fabricando os seus alimentos. Mas, eventualmente, você vai numa recepção, numa festa, você comer o que já está lá, tudo bem, mas na tua casa, desde que você tenha consciência e você tenha uma certa condição econômica, você pode optar e tem muitas opções. A terceira maneira, que é incrível, Paulo, hoje, em torno de 34% a 45% das pessoas não dormem bem. Elas não têm um sono restaurador. E está mais que comprovado. Se você tiver um sono restaurador, a sua chance de ter Alzheimer diminui 30% a 40%. Se você não tiver, aumenta 50%. E, além disso, o controle do estresse. Então, esses são o que eu chamo de pilares essenciais. É lógico que temos outros. Então, alimentação, sono, controle de estresse e atividade física. Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem o coração, a gente tem o cérebro e a gente tem a mente. Tem os três. E tem algumas coisas, doenças, não sei se chama doenças, que acometem a gente, que é ansiedade, angústia, estresse, depressão e tantas outras que eu não estou citando aqui, que com certeza você vai citar. Onde elas estão? Está na minha mente, está no meu cérebro, está no meu coração? Para começar. Porque eu acho que a gente sente num lugar, mas é lá que está? Isso tem um pouco de filosofia, mas fazendo uma simbiose com a filosofia, com o conhecimento, normalmente a mente pensa, o coração sente e o corpo ancora as emoções. Se você analisar, aonde que ficam as doenças? As doenças ficam no corpo. Entendeu?
vamos supor, a pessoa tem um Alzheimer, tem um Parkinson, tem um câncer, fica dentro do cérebro. Só que os efeitos para provocar isso partiu da mente. E depois que ele tem, a mente também é duplamente comprometida. Ela ajuda a formatar e ela sofre as consequências. Então, por exemplo, quando a gente fala de depressão ou angústia, vamos falar desses dois então. A gente está falando que a gente sente no coração, mas está tudo tendo esses processos químicos, não sei, no cérebro, mas foi a mente que gatilhou, que apertou o gatilho? Normalmente sim, desde que não tenha algum componente orgânico. Okay. O que é componente orgânico? Se uma pessoa tiver com falta de alguns minerais e vitaminas, principalmente a vitamina D, se ela está com falta de colesterol e de ômega 3 no cérebro, de gorduras saudáveis, ela pode ter depressão, mesmo que ela seja uma freira, uma monja, que a pessoa seja um santo. Isso é orgânico. Tá. Agora nós vamos falar da depressão, que uma pessoa teve um mau relacionamento, desmanchou um casamento, divorciou, que ela perdeu um emprego, que morreu algum ente querido dela. Aí sim, aí vem da mente. Então a mente, ela compromete a parte física. Agora, quando tem uma falta de um nutriente, o nutriente, que é o orgânico, compromete a mente. Essas doenças, ansiedade, depressão, angústia e tantas outras, a gente cuida com medicação ou com meditação? O ideal é ser mais natural. Eu tenho aprendido, alguns anos atrás, vai para o simples. O que é simples? Quanto menos sofisticada a alimentação, quanto menos estresse você tiver e quanto mais para o interior. Hoje nós estamos num mundo que as pessoas vivem um mundo externo. O que as pessoas estão falando, o que a política está falando, o que a religião está orientando, o que a sociedade está determinando. E as pessoas não vão para dentro. Elas estão muito no ego e pouco na essência. Essência é aquela natureza que nós nascemos, que é a pureza. É uma criança inocente que ela ainda não passou pelo crivo da sociedade, ela ainda não foi dominada pela sociedade. Então, quanto mais você ir para dentro, você perguntou medicamento ou meditação? Mil vezes meditação. Só que as pessoas, o que acontece, Paula? Principalmente no nosso mundo ocidental, isso eu falo como médico, elas preferem tomar uma pílula mágica que resolva uma dor, que resolva uma angústia, uma depressão, do que elas ficarem em silêncio 5 minutos. É verdade. Por que é tão difícil ficar em silêncio? Porque isso aí, as pessoas estão tão condicionadas no mundo externo, no sofrimento, na dor, que quando elas vão para dentro, elas acham estranho. Elas acham estranho você se purificar mentalmente, emocionalmente. Elas não estão acostumadas com isso. Não estão acostumadas com isso. Vou contar rapidamente, só para a gente entender isso na experiência, embora seja só uma ligação. Tem algumas pessoas que vieram trabalhar na equipe e eu prezo muito a questão da qualidade de vida. Eu acho que não tem problema trabalhar de sábado ou domingo quando é necessário, mas de forma geral, você precisa do descanso, você precisa estar com a sua família, você precisa realizar os seus sonhos que você não realiza dentro da empresa, trabalhando, que é muito importante. E eu conheço pessoas que passaram por aqui que não souberam o que fazer com a qualidade de vida que buscaram tanto. Não souberam. Acho que é mais ou menos isso. A gente está tão condicionado a não ter qualidade de vida, a gente quer qualidade de vida, quando ela chega em algum formato, a gente não sabe nem o que fazer com ela. Mas uma coisa interessante que você está pontuando, o que acontece com as pessoas? As pessoas normalmente, elas vão procurar o que está dentro delas, ou vão procurar o simples, depois que tem um advento inesperado. O que a maioria das pessoas, se você fizer uma entrevista, pega 100 pessoas ou 1000 pessoas ou 100 mil pessoas que tiverem infarto. A grande maioria, depois que tiveram infarto, vão fazer atividade física. A grande maioria, depois que teve um AVC, um derrame, elas vão fazer atividade física, elas vão cuidar da alimentação e elas vão se preocupar. E te digo mais, eu conheço como médico
várias pessoas tiveram derrame, tiveram infarto, tiveram câncer e não aprenderam. E não aprendeu. E não vão aprender. Agora, entrar nessa seara fica difícil, né? Porque por que uma pessoa dessa não aprende? Aí é o mistério da vida, não é verdade? Na verdade, eu considero como ignorância. É. Porque, como eu falei no começo, se você sofrer e não souber a origem do sofrimento, você fica perdido. Mas a partir do momento que você sabe, por que não mudar? É claro, então. Por Por isso que eu é acho que é um uma mistério questão mesmo. de decisão e de escolha. É verdade. Corpo, mente e espírito. Dizem que esse é o melhor equilíbrio que a gente possa buscar na nossa vida. Como que a gente pode equilibrar mente, espírito e corpo? Como? É uma das coisas que você estava comentando, é justamente ter tempo para tudo. Não adianta a pessoa ser um workaholic, trabalhar 72 horas ou mais por semana e ela não vê os filhos, quando tem filhos. Ela não sai com a família, ela não fazer atividade física, ela não se dedicar a relaxar, a dormir bem. A própria natureza nos mostra, se você analisar o batimento, o funcionamento do corpo, o coração ele faz isso porque ele está jogando, ele fecha porque está jogando o sangue sai aqui, a hora que ele contrai, ele joga o sangue para o corpo. Agora imagina, isso chama assistolia, o coração só faz isso, parada cardíaca, morte. Então o que o coração? Ele contrai e ele relaxa para receber. Quantas pessoas no dia a dia, Paula, estão só contraindo, só estressados, só ansiosos, só deprimidos e não tem uma paz de espírito, não tem um relaxamento, não tem contato com a natureza. Não tem corpo que dure para sempre nessas condições. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é a capacidade que você tem de interagir com as outras pessoas de uma forma respeitosa, de uma forma que é humilde, sem que você seja orgulhoso, soberbo, que você tenha empatia, que você tenha compaixão, não só pelos outros, mas principalmente para você. Tem pessoas que fazem tudo pelos outros e não fazem nada por elas. É verdade, é verdade. E como a gente desenvolve isso? Para ter inteligência emocional, primeiro tu precisa ter inteligência de QI. A pessoa, primeiro, ela não precisa, ela pode aprender de duas formas. Ou aprender depois de um infarto, depois de um câncer, depois de um derrame, ou ela aprender por leitura, por visualizar outras pessoas, por aprender. Só que a maioria das pessoas, mesmo que elas tenham informação, elas não têm sabedoria suficiente para colocar em prática. Elas não têm disciplina suficiente. São pessoas que vivem numa zona de conforto, são pessoas que estão procrastinando o próprio bem-estar e são pessoas que se autossabotam. O que é a autossabotagem? Nada mais eu sei que eu preciso fazer atividade física. Eu vou começar, nós estamos terminando o ano, vou começar dia 1º de janeiro. É verdade. Aí prepara o dia 1º de janeiro. Por que você não começa agora? Chega 1º de janeiro, não, eu comi muito, eu não dormi mal, eu vou dia 2. Então vai procrastinando e vai se autossabotando. E a partir desse momento que ela tem esse comportamento de procrastinar, autossabotagem, e ela não sai da zona de conforto, ela não desenvolve, ela não cresce e ela evolui física, mental e espiritualmente. Normalmente, pesquisas dizem que quando a gente vai consumir, 90% do nosso impulso é inconsciente. Como que a gente faz para que a gente estabeleça uma conexão melhor na hora de comprar, de consumir e faça um consumo consciente? A gente só consegue consumir conscientemente se a gente ativar alguma parte do nosso cérebro? Eu não diria ativar, mas eu diria desativar. Desativar, fala. Nosso cérebro tem uma área que fica na região do sistema límbico, que é o sistema emocional, denominado sistema de recompensa, chama núcleo accumbens. E esse núcleo accumbens, ele vive de prazer. Por exemplo, tem muitas pessoas que elas não conseguem ter um autocontrole, um equilíbrio. O que elas vão fazer? Elas vão comer, elas vão jogar, elas vão ter sexo demais e elas vão comprar. E essa compra ativa
durante o momento, o prazer. Agora, a partir do momento que ela passe a fazer atividades com consciência, como nós falamos, uma alimentação normal, uma atividade física, que ela comece a meditar, que ela tenha controle de estresse, ela não precisa prazer externo. Uma coisa que eu sempre analisei e comento com as pessoas, a partir do momento que você tem um equilíbrio, você não precisa de nada externo. Você não precisa de droga, você não precisa de álcool, você não precisa de comida. Precisa de comida para sobreviver e para viver com saúde, mas não como válvula de escape. Ou seja, a saúde mental, ela trabalha também ao nosso favor em relação ao consumo. Com certeza. Porque se você está equilibrada, você consegue entender que aquilo não precisa, não é necessário. Se você analisar, na maioria das pessoas que vão, por exemplo, no shopping, a grande maioria, e eu falo isso com a minha esposa e com as amigas delas, eu acredito que você já deve ter essa experiência e vocês mulheres. Normalmente, é lógico que eu não generalizo. Eu falo por mim e pessoas que eu conheço. Normalmente, eu compro o que eu preciso. A minha esposa e muitas das mulheres que eu conheço, eu falo isso porque eu conheço, compram o que vê. Eu vou no shopping, por exemplo, eu passo pelo shopping aqui no Brasil, fora, se eu não preciso de alguma coisa, a não ser que eu ache muito interessante, eu não compro, mesmo tendo dinheiro. Agora, eu já vejo muitas mulheres que saíram para passear e volta cheio. Se você analisar, se elas analisarem, você precisa... Tem mulher rindo aqui. Você precisa disso. Não precisa. E isso vai te beneficiar. E isso, quando as pessoas ainda têm uma condição econômica boa. E, Paula, e quando as pessoas que pagam no cartão de crédito, no cheque especial, está comprando sem ter o dinheiro do mês? Exatamente onde eu queria chegar. A gente faz coisas que são completamente desnecessárias para a nossa vida, ou consumir, ou qualquer outra nesse contexto. Porque a gente está inserido numa sociedade em que a gente tem que ter para ser alguma coisa. Eu não sei se isso faz parte da humanidade, da história da humanidade inteira, não sei. Mas eu sei que isso é muito forte hoje. Você é se você tem. Concorda comigo? Ou você é muito especial se você tem uma visão. Isso no mundo ocidental. Eu já estive no Butão, já estive na Índia, e chama sadhu. São pessoas que eles deixam todos os bens materiais e eles vivem com a tigelinha na rua, praticamente com pouca vestimenta, e eles estão felizes. Você sabe, assim, eu tenho uma empresa, eu preciso faturar, precisa ter lucro para eu continuar, a gente sabe disso. Então, eu não sou uma louca que fala sobre consumo consciente, é porque eu acredito de verdade. Por que eu acredito? Porque você falou exatamente coisas que a gente vê, e quando a gente tem compromisso de verdade com o bem-estar da outra pessoa, a gente pensa muito nessa condição, porque isso gera muito estresse quando você compra o que você não pode. Além de você não usar o produto, gera estresse porque você não tem como pagar, porque você tem que mentir que você usou esse dinheiro e usou para outra coisa. E aí eu te pergunto, o estresse hoje, ele está muito relacionado ao consumo, ele está relacionado a essa matrix da aceitação e a comparação, ele está relacionado ao meio ambiente, o estresse está relacionado a quê? E estresse, só existe bom, é ruim ou existe bom também? Então vamos começar com uma coisa boa primeiro. Vai. Então o estresse, ele é fundamental. O que é o estresse? Para você poder trabalhar, para você ter força, para você ter motivação e ter entusiasmo, você precisa de energia. Então, desde que você tenha um pouco de estresse, aquele estresse que você consegue dominar, ele é fundamental para você produzir melhor. Uhum. Agora, quando, devido ao que nós estamos comentando, de compra, uma pessoa que se endivida por causa de um desejo e ela compra uma coisa que ela não tem condições de eventualmente pagar, ou que ela vai ficar em dívida, ela deixa de comprar muitas vezes. Quantas pessoas nós conhecemos que deixam de comprar uma comida para o filho, uma coisa assim essencial para casa, para comprar um vestido, para comprar uma bolsa, para comprar qualquer outro bem que, se ela for analisar, se ela for pesar, qual que é mais importante, a comida para o filho, a mamadeira ou essa bolsa?
Agora, é lógico, eu não sou contra o consumismo consciente. Eu consumo praticamente tudo. Claro. Só que tem que ser um consumo que você tenha condições de suportar, de bancar. Se você, eu particularmente na minha vida, eu não costumo, a não ser numa situação de emergência, comprar nada do que eu não tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, eu não compro. Agora, se for comida, eu teoricamente até faria dívida, mas por consumo, por roupa, por sapato, a não ser que realmente eu preciso para produzir, para trabalhar, você ter 10, você já conhece muitas amigas e várias, inclusive internacional, tem mulheres que têm 1000 sapatos. Gente, é verdade. Ela não vai 1000 dias diferente usar 1000 sapatos. Eu fiz questão de trazer esse assunto porque eu tenho uma marca feminina. Como eu já disse, eu não sou contra e todo mundo precisa consumir. Mas eu vejo muita ansiedade da comparação e aceitação. E isso está muito relacionado ao que você tem, ao que você usa, a estética. Então, eu acho que é muito importante. A gente fala tanto do estresse, tanto da ansiedade, tanto da angústia, e muitas vezes eu vejo que isso tudo não está relacionado a questões existenciais. Está relacionado às questões externas, materiais. E isso é uma pena, porque tem muita gente doente por questão material e não existencial. Se a gente conseguir fazer com que mais pessoas pensem sobre isso, muito estresse, muita angústia e muita depressão pode ser de alguma maneira amenizada por aí. Então, por isso que eu quis trazer isso, porque eu acho que é extremamente importante. Tá acabando, o pessoal já me alertou aqui o tempo, mas antes eu queria que você me contasse um negócio. Eu fiquei muitos anos sem fazer atividade física, nunca gostei. Mas eu fiquei muitos anos sem fazer atividade física, até que um dia eu li um livro que chama Milagre da Manhã. Quando eu li esse livro, no dia seguinte, 5 horas da manhã eu estava acordada e hoje eu acordo todos os dias, 5 horas da manhã, 5h30 para ser mais exato, para fazer ginástica. E eu sei que você tem um programa, ou teve um programa, não sei de quantos dias, não sei como funcionou, que você trata sobre o Milagre da Manhã. Eu queria entender o que é isso, como foi esse programa e de qual maneira que eu que não fiz, como eu posso hoje escutar e trazer para a minha vida, para o meu cotidiano, os ensinamentos de um programa desse. Esse livro é um livro muito interessante e ele tem ajudado milhões de pessoas. E o que mais ajudou foi justamente o autor, porque ele teve 2 crises na vida dele, uma financeira e outra, ele teve um acidente onde ele teve fraturas em várias partes do corpo. Ele imaginou, os médicos e a família, que ele fosse ficar com deficiência, inclusive mental, e estava muito deprimido. E um amigo, conversando com ele, falou: por que você não faz atividade física? Mas eu não gosto, eu detesto, eu sou igual a Paula, eu não gosto. Exato. Aí ele falou: eu perdido, por que não experimentar? E ele observou que os efeitos benéficos da atividade física, como nós comentamos. Eu fui convidado em 2019 pelo Diário da Região, nós fizemos 32 dias o Milagre da Manhã, lá no Quinta do Golfe, uma média de 200 a 300 pessoas participando lá na Quinta do Golfe, às 6 horas da manhã. E inclusive com chuva, com frio, as pessoas foram presentes. E depois, quando começou a pandemia, eu fiz mais 42 dias na minha casa. E depois, o ano passado, 2020, esse ano eu fiz mais 21 dias. Eu tenho gravado no meu YouTube, Cérebro em Alta Performance, 40 vídeos do Milagre da Manhã, que é um exemplo para as pessoas elas aprenderem a importância da atividade física, da visualização, da imaginação, a importância de escrever, a importância de ler, a importância de fazer meditação. Então são fatores assim que, se as pessoas fizerem e elas tiverem uma disciplina igual você teve, com certeza, Paula, todas as pessoas vão ter benefícios, elas vão melhorar a vida, vão ter uma nova consciência e vão valorizar mais a saúde
não só física, mas mental e principalmente espiritual. Quando a atividade física, ok. Quando você fala de escrever, escrever o quê? Escrever, por exemplo, um diário. O nosso cérebro, por exemplo, como as pessoas são muito mentais, elas têm excesso de pensamentos e, inclusive, eu dou uma dica para vocês à noite. Por exemplo, hoje vai estar pensando, amanhã eu vou programar a semana, eu vou programar o mês, o ano. Então, antes, em vez de ficar pensando nisso, à noite escreve, eu vou fazer o tipo de uma agenda. Eu vou fazer isso, isso, isso. E muitas vezes, durante o dia, de manhã, no caso, você faz um diário da tua vida. Eu tive um ano que foi muito bom e o que eu posso potencializar para o ano que vem? Eu tive um ano que eu tive muitos desafios, tive muitas adversidades. Esse ano foi muito impermanente. Teve doenças, nós estamos saindo agora dessa pandemia do Covid, muitas mortes, muito sofrimento, muita dor, muita ruptura física, mental e econômica. O que eu aprendi com isso? O que eu posso fazer diferente? O que eu vou fazer realmente de novo para mim poder transcender ou superar essa situação? Então, a maneira de escrever, ou você escreve para fazer uma agenda, ou você escreve o que aconteceu e para você analisar para ver qual foi o aprendizado. E algumas respostas vão surgindo conforme a gente vai escrevendo. Com certeza. E leitura, qualquer leitura, aquela que eu gosto, ou tem que ter dentro dessa leitura algumas específicas? Inicialmente, eu recomendo leitura que você goste. Porque, principalmente, igual a atividade física, quem não tem costume vai ler uma coisa muito científica, muito profissional e fora da área, não vai gostar. Então, primeiro o que gosta e depois, para fazer uma neuroplasticidade, para fazer um banco de memórias, fazer leituras de coisas diferentes e principalmente coisas que nunca ouviu falar. E a meditação, né? Meditação fundamental para você sair do mundo externo, centrar, e com isso, na meditação, inclusive o que eu falei lá no workshop da Alarme, eles perguntaram uma vez Buda, o que você ganhou com a meditação? Você medita o dia todo, vários dias, anos? Ele pensou, olhou, refletiu, falou, eu não sei o que eu ganhei, mas eu perdi medo, angústia, tristeza, depressão, raiva, é isso daí. As pessoas acham que não conseguem meditar. Como que eu medito? E quando uma criança nascer, você perguntar para a criança, você acha que você vai conseguir ser estressada, ser angustiada? Ela não nasceu angustiada, não nasceu triste, ela não nasceu raivosa, ela aprendeu. Ou seja, dá para resgatar a nossa essência. É lógico, a partir do momento que você tiver disciplina, as pessoas me perguntam isso, mas eu não consigo. Eu falo o seguinte, a cada dia você vai tirar 1 minuto. 1 minuto de 24 horas. Se você não dedicar 1 minuto para você, para fechar os olhos, respirar fundo e procurar esvair a mente, você realmente não merece ser sadio. Porque realmente ter paz. É fácil de acessar isso, né? É fácil. Eu adorei, por mim eu ficava muito mais tempo aqui, que eu teria muitas outras perguntas, mas quem sabe numa outra oportunidade. Então eu vou te fazer uma última pergunta e depois você pode se despedir deixando a tua mensagem para eles. O nosso podcast, o nome do nosso podcast é Bossa Nossa. A palavra bossa significa tem inúmeros significados, dentre ele aquele que, aquela característica, aquela habilidade, o que seja, que é especial daquela pessoa ou daquela coisa. Para você, qual é a bossa da pessoa que tem um cérebro em alta performance? Gratidão, eu acredito que é uma palavra mágica, porque a partir do momento que você tem gratidão, você agradece porque você está vivo. Eu falo muitas vezes para os meus pacientes, eles reclamam por picuinhas, eu falo, você enxerga, você escuta, você coloca uma comida, você engole, você sente o gosto, você consegue ter tato, você consegue caminhar, você consegue respirar. Então, é gratidão pela vida. E as pessoas ficam reclamando de algumas coisas materiais. É porque eu não tenho isso, eu não tenho um anel, eu não tenho um brinco, eu não tenho uma pulseira, eu não tenho uma roupa, eu não tenho um carro. Mas você tem a vida.
Para mim, a gratidão é a bossa. É a bossa. Adorei, adorei. Bom, então, por favor, fale para eles como continua te acompanhando e pode deixar a sua mensagem para que as pessoas possam desenvolver um cérebro de alta performance no ano de 2022. Eu te agradeço, Paulo, eu agradeço a vocês, para que vocês realmente possam, a cada dia, potencializar a mente, baseado no que eu vou repetir, 4 pilares fundamentais. O primeiro pilar, a atividade física. O segundo pilar, ter um sono restaurador. O terceiro pilar é controle do estresse. E o quarto pilar, a alimentação. Eu tenho um canal no YouTube que se chama Cérebro em Alta Performance. Eu tenho um perfil no Instagram também, Cérebro em Alta Performance. E eu estou programando em voltar aos simpósios de Cérebro em Alta Performance, que é um retiro, uma imersão, onde durante 3 dias eu coordeno as pessoas para que elas possam despertar para uma nova consciência e integrar esses conhecimentos e muitas práticas para poder manter o cérebro em alta performance, deixar de sofrer, deixar de ter doença e ficar sadios e ter uma nova consciência física, mental, emocional e espiritual. Seria maravilhoso para o 2022. As pessoas perguntam, o que você deseja para o 2022? Equilíbrio emocional. Porque se a gente tem equilíbrio emocional, a gente tem bastante coisa. A gente fica mais calmo, tem mais consciência e exercita tudo que você falou. Doutor, te agradeço. Assim, para mim foi um aprendizado. Aprendi várias coisas aqui hoje. E eu tenho certeza que eles também, aliás, desejo que todos vocês tenham gostado assim como eu. Então a gente está terminando aqui mais um episódio do nosso podcast Bossa Nossa. Não esqueçam de clicar no sininho, de dar um like, se inscrever e até o próximo episódio. Tchau, tchau!